vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos abri-la em dois textos iniciais que eu quero começar a falar com os irmãos nesta manhã. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 13. E o segundo texto é 1 Coríntios, capítulo 9. Esta mensagem de hoje é extremamente importante. Lógico que toda vez que eu ministro, eu falo a mesma coisa, né? Porque todas as mensagens são muito importantes. Mas essa, de maneira extraordinária, é mais importante. Isso eu posso garantir para os irmãos, até porque hoje eu vou fazer uma correção numa ministração que eu fiz há talvez uns 13 anos, ou melhor, não, há uns 10 anos, e que fiz na televisão, está divulgado no YouTube, e não é bem uma correção quanto ao conteúdo, talvez seja uma correção quanto à aplicação, perfeito? E mais do que natural que se corrija, eventualmente, alguma coisa que então, no tempo, nós talvez não tínhamos a clareza suficiente. Espero que os irmãos recebam isso com o coração bastante aberto e que, sobretudo, os irmãos compreendam que isto é um grande avanço. Não farei nenhuma apologia a absolutamente nada, não farei correção quanto ao conteúdo ministrado, mas farei uma correção quanto à aplicação prática daquilo que fora dito, talvez em 2000 nós estamos em 2015, menos 10, 2006. Talvez tenha sido 2006. Perfeito? Mas para eu chegar lá, eu vou fazer um percurso bastante grande aqui. Tá bom? Vamos lá então? O tema da mensagem dessa manhã é a mente do novo homem. A mente do novo homem. E isso baseado num texto lá de Paulo aos Coríntios, quando fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma vez que Cristo é o novo homem e que nós temos a mente de Cristo, então queremos falar sobre como funciona a nossa mente, no sentido do desenvolvimento dessa consciência acerca da verdade. Já é sabido, não somente de nós, mas mesmo em meios que não são cristãos, que o conhecimento ele é progressivo. O conhecimento não chega ao ser humano pronto, não chega acabado. O conhecimento ele vai progredindo e avançando na medida em que a própria humanidade avança, tanto quanto o próprio homem individualmente avança. A humanidade, quando nós olhamos para a sua história, ela fez avanços grandes, não é? Ou seja, quando você olha para a antiguidade, ou para a era clássica, ou mesmo para a época de Cristo, depois a era medieval, vem a modernidade, a pós-modernidade na qual nós estamos, nós percebemos que a humanidade ela vai crescendo, ela vai avançando na aquisição, ou por meio da aquisição do conhecimento. E do mesmo modo, o homem individualmente, ele também faz esse mesmo percurso de crescimento. Basta você olhar para a sua própria experiência, como que você, nos seus 40 anos, nos seus 30, 25, não importa quanto, 60, 70, você é alguém individualmente que foi avançando, né, pela aquisição do conhecimento, você foi crescendo, você foi se desenvolvendo humanamente falando, e que dirá então quando se fala da vida espiritual, se você for mensurar o crescimento que você obteve espiritualmente falando, desde o dia em que você conscientemente começou a seguir a Cristo, que você, como diz, né, recebeu a Cristo, e você começou uma caminhada consciente, uma caminhada cristã, e você então olhando para essa experiência, para a sua história, você percebe que houve crescimento, houve avanço. Quantas coisas você não deixou para trás? Coisas que outrora eram importantes, que tiveram um valor enorme na sua vida, e que foi bom naquele tempo, e que naquela experiência sua do passado, te guardou, te preservou, né, te deu, enfim. Mas você foi crescendo, você foi avançando, e você foi percebendo com o crescimento
que aquilo que outrora havia sido bom, na atual condição de crescimento não é tão bom assim. E que você então precisa, para o bem do seu crescimento, ir abandonando as coisas que, embora foram boas no passado, mas que em razão do crescimento, em razão da maturidade, não são tão boas no atual momento. É preciso abandonar essas coisas para avançarmos para a perfeição. Todos nós estamos em direção ao novo homem. Esse ministério está trabalhando no sentido de formar o novo homem, não o novo homem na sua plenitude, mas em nós. Ou seja, nós temos um papel, na medida que Deus nos permite, de trabalhar isso, essa palavra, essa mensagem, gerando essa mente do novo homem. Então nós já adquirimos muito desse entendimento e precisamos avançar ainda muito mais. E o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 13, nos fala disto inicialmente. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 11, diz assim, olha: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Não é exatamente isso que eu estou falando aqui desde o início? Quando eu era menino, então na nossa vida espiritual, nós fomos meninos, ou talvez ainda sejamos, em algum aspecto, ou alguns são ainda, outros nem tanto, mas de modo que o fato é que quando nós éramos meninos, e isso é inevitável, porque ninguém nasce espiritualmente maduro, ninguém nasce espiritualmente com a consciência já formada acerca da verdade. O Espírito da verdade vai nos revelando a verdade e nos conduzindo a experiências dessa verdade na medida em que nós avançamos, que nós crescemos. De modo então que nós falávamos como menino, pensávamos como menino, agíamos como menino. Vindo, porém, à idade adulta, nós deixamos para trás as coisas próprias de menino. E é isso que eu quero apelar para os irmãos nessa manhã, para que os irmãos comecem a perceber a questão do crescimento e comecem a almejar pelo crescimento e comecem a buscar então cada vez mais esse crescimento espiritual. Olha o versículo 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, nós hoje talvez não vejamos ainda esta verdade nitidamente. Não vejamos a verdade de maneira plena, absoluta. Nós estamos ainda a caminho deste entendimento, estamos a caminho deste conhecimento. E enquanto isso, então, nós estamos vendo as coisas, vendo Deus, vendo a sua verdade, vendo o mundo, vendo as coisas do mundo, ainda como que por espelho. E olha que quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, essa metáfora aqui, como que por espelho, né, essa símile, na verdade, é porque na época de Paulo, o espelho não tinha uma imagem tão nítida como os espelhos de hoje refletem. Imagine que aqueles espelhos de antigamente eram feitos no bronze polido. Então tinha que polir bem o bronze para ainda trazer aquela imagem um tanto distorcida, um tanto opaca. E isso o proprietário desse espelho tinha que estar constantemente polindo para que ele pudesse dar o máximo daquela imagem, ainda que não fosse tão perfeita. Então Paulo está dizendo que o entendimento, o conhecimento, a visão que nós temos ainda pode ser um pouco embaçada, um pouco distorcida. Porém, nós estamos no sentido de alcançar o pleno crescimento. Por isso o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 9, que é o segundo texto, Paulo diz que nós precisamos então proceder de modo a alcançar isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 em diante, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina.
Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aí ele passa a dizer acerca de si mesmo: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu quero tomar aqui os versículos, o versículo 26, para o nosso contexto. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, nós devemos avançar na direção certa, tomar as atitudes corretas. Quando ele diz, luto não sem meta. Então a vida cristã tem que ter uma meta. Você não pode permitir que a sua vida cristã seja vivida sem propósito, sem metas, sem um objetivo. Ou seja, nós estamos caminhando em direção a sermos formados e moldados e conformados à imagem de Cristo. Então, isso deve ser colocado diante dos seus olhos a cada dia, a cada momento, para que nós possamos, então, alcançar o crescimento, alcançarmos essa estatura de varão perfeito. E uma das maneiras de se adquirir isso, não é nem tanto uma das maneiras, é a maneira, porque foi Deus quem proveu este meio, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. O apóstolo Paulo diz, então, que o objetivo da nossa caminhada é alcançarmos a estatura de varão perfeito. Se os irmãos quiserem olhar, Efésios capítulo 4, ele diz exatamente isso, que nós estamos caminhando em direção a esta meta. Capítulo 4, versículo 13, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Aqui está a nossa meta. Então nós não podemos lutar sem meta. Nós não podemos lutar como quem desfere golpes no ar. Onde está então o nosso objetivo? Alcançar a unidade da fé. Quando então todos nós estivermos claros, conscientes acerca do que é a verdade, para que não haja conflito de entendimento acerca do que é Deus, acerca da vontade de Deus, acerca de como viver e experimentar a vontade de Deus. Então nós estamos em direção a alcançar essa unidade da fé, estamos em direção a alcançar o pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí se leva em conta que a fé aqui são as verdades objetivas acerca de Cristo, enquanto que o conhecimento do Filho são as experiências subjetivas que foram estabelecidas na fé, que é um conhecimento objetivo. Ou seja, eu sei acerca de Cristo, eu conheço Cristo por meio do conhecimento que a Escritura me dá acerca dele, só que agora eu preciso experimentá-lo na minha experiência, de modo que a unidade da fé é a unidade com respeito à doutrina acerca de Cristo, ao passo que o conhecimento do Filho de Deus agora é a experiência, porque conhecer implica uma relação de mutualidade, porque conhecer, tem aí o co, não tem esse co, esse co, que é de uma relação. Ou seja, não se pode conhecer o outro apenas lendo acerca dele. Se eu perguntasse para vocês, se vocês conhecem o Barack Obama, vocês diriam que conhecem ou não conhecem? Vocês não o conhecem, porque conhecer implica uma relação. Agora, se você perguntasse para Michele, não minha filha, mas a esposa do Barack Obama, se ela conhece o Obama, ela diria que sim, porque ela tem relacionamento pessoal com ele. Então, uma coisa é você ter a unidade da fé na Escritura, ou seja, todos terem uma compreensão clara acerca das verdades, conforme se revela objetivamente na Bíblia Sagrada, é a unidade da fé. Ao passo que o conhecimento do Filho é quando agora você transforma este conhecimento objetivo, teórico, para a sua experiência
com Deus. É o conhecimento do Filho de Deus. E somente então essa fé e este conhecimento poderá nos levar então à perfeita varonilidade, que é a medida da estatura de Cristo. Ou seja, quando diz a medida da estatura, o tamanho, é porque Cristo é um modelo de homem, que nós estamos sendo formados. Ele é o protótipo, ele é o cânon, ele, na verdade, é a medida que nós devemos usar para saber o quanto nós temos crescido, o quanto nós temos avançado. Agora, como Deus então usa, quais os instrumentos que Deus se utiliza para que nós alcancemos essa unidade da fé? Imagine só se cada um tivesse vivendo individualmente a vida cristã. Será que nós teríamos como chegar à unidade da fé? Será que, mesmo olhando quantos ministérios não há, e olha que ministério tem uma ideia de coletivo, só que os muitos ministérios existentes acabam sendo individuais, uns dos outros. Então, como é que Deus faz? Quais os instrumentos, os meios que Ele se utiliza para nos conduzir a essa unidade da fé, nos levar a essa experiência do Filho de Deus? Então, observe o versículo 11, que o apóstolo Paulo diz assim, olha: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, nós temos aqui 4 categorias de ministérios: ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico e ministério de pastor e mestre, que são 4, com vistas, versículo 12. Então Deus concedeu 4 ministérios. E concedeu não um ministério em si mesmo, mas Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que implica que Deus concedeu homens dons com o ministério apostólico, homens dons com o ministério profético, homens dons com o ministério evangelístico, homens dons com o ministério de pastor e mestre. Versículo 12, com vistas. Ou seja, para que Deus concedeu homens dons, homens ministérios? Para que Deus concedeu? Com vistas. Com o objetivo de quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os santos, que são a igreja, são alvo desses homens dons. Ou melhor, são alvos da obra destes homens dons. São alvo do ministério destes homens dons. Os homens dons são dados à igreja, que são os santos, com o fim de aperfeiçoá-los. Então, não despreze o ministério. Desprezar o ministério é desprezar a ferramenta que Deus deu para o seu próprio aperfeiçoamento. Ou seja, os santos, eles devem ser aperfeiçoados. E para serem aperfeiçoados, Deus então concedeu homens dons, homens ministérios, para então aperfeiçoar os santos. E para que os santos devem ser aperfeiçoados? Ora, para o desempenho do serviço. Então, os homens dons ministram para aperfeiçoar os santos, e os santos são aperfeiçoados para desempenhar o serviço. Serviço aqui é desempenhar o ministério, que é o ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, que é o ministério da transformação, que é o ministério de conformar os homens à imagem do homem Jesus Cristo, que é nos levar então a esta experiência de edificação do corpo de Cristo. Então não há outra meta. Se qualquer ministério ou qualquer igreja existe que visa qualquer outra coisa que não seja isto aqui, então não está cumprindo a sua função de igreja, não está cumprindo a sua função de ministério. Não, pastor, é porque tem umas igrejas que
dá uma ênfase em campanhas para ajudar as pessoas a vencerem os demônios, a vencerem a macumba, a vencer o olho grande, a vencer o olho gordo, né? A vencer o mês de agosto, que é terrível o mês de agosto, né? A vencer as pragas, a vencer as maldições e a tudo isso mais. Não seria bom? Não, porque isto Jesus já realizou uma vez por todas, quando na cruz se fez maldito por nós. Então não precisa fazer um ministério para libertar as pessoas daquilo que Cristo já nos libertou. Basta que você conheça o Evangelho e se aproprie do Evangelho, e você estará livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Então não há outro propósito. O propósito está aqui em Efésios capítulo 4, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Aí eu pergunto, quantos aqui já atingiram isto aqui do versículo 13? A perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Não alcançaram, nem eu. Então, nós só vamos alcançar isso aqui na medida, versículo 12, em que o corpo de Cristo vai sendo edificado. Amém? É só ler de baixo para cima. O versículo 13 fala do alvo. O 12 diz para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando essa edificação estiver plena, teremos nós alcançado o versículo 13. Agora, para essa edificação acontecer, vai subindo. É preciso que os santos desempenhem o serviço. Ou seja, congregar não é vir ao domingo e se assentar na cadeira azul e ficar ouvindo a mensagem e ir embora, trazer um dinheirinho, cantar uma canção, oração final. Não é isso. Embora isso faz parte. Mas o congregar é você reunir-se com a igreja debaixo de um ministério, para que este ministério, aperfeiçoando os santos, ou você, uma vez você sendo aperfeiçoado, você conheça a vontade de Deus, você venha discernir entre antiga aliança e nova aliança, saber o que é a nova aliança, que é uma aliança que Deus pactuou conosco, mediante a qual Deus se relaciona conosco, com vistas a transformar-nos em uma nova criatura plena. Transformar-nos espírito, alma e corpo. Chegarmos a constituir o corpo de Cristo plenamente. E aí você conhecendo estas verdades por meio do aperfeiçoamento, você então deve, como um sacerdote de Deus, você deve agora aplicar isso na sua experiência. Aí quando você estiver aplicando essa palavra na sua experiência, você estará desenvolvendo ou desempenhando o serviço. E para então os santos serem aperfeiçoados, entra aí o papel dos pastores e mestres, dos evangelistas, dos profetas, dos apóstolos, com vistas a este aperfeiçoamento. Os irmãos entenderam bem? De maneira então que nós somos conduzidos, na medida em que somos aperfeiçoados, a um culto racional. Interessante o texto de Romanos, capítulo 12, porque o livro de Romanos é o livro da salvação. Todo ele diz acerca da salvação. Então, se você começar lendo, a partir do capítulo 1, você vai passando, o capítulo 1, fala sobre a condição dos gentios, que está morto nos seus pecados. Capítulo 2 fala da condição dos judeus, que a despeito de terem a circuncisão, a despeito de serem eles os oráculos de Deus, a despeito de eles terem a lei, eles estavam numa mesma condição que os gentios, porque eles transgrediam a lei. No caso dos gentios, viviam nos pecados, porque não tinham lei,
E os judeus que tinham a lei, transgrediam a lei e, portanto, viviam semelhantemente no pecado. Aí vem o capítulo 3 dizendo que Deus então interveio na história da humanidade, enviando o seu Filho para nos redimir. Capítulo 3 fala sobre redenção, capítulo 4 sobre a justificação, capítulo 5 sobre a reconciliação, capítulo 6 sobre a santificação. Capítulo 7, ele corrige o pensamento em relação ao papel da lei, demonstrando que os crentes que querem se santificar, no capítulo 6, por meio da lei, no capítulo 7, nunca poderão fazê-lo, porque a lei ela teve um papel dispensacional antes de Cristo, porque agora no capítulo 8, Deus nos concede o Espírito Santo, a lei do Espírito de vida. Então o capítulo 7 fala da lei dos 10 mandamentos, da lei de Moisés, ao passo do capítulo 8 nos fala sobre a lei do Espírito de vida, para nos ensinar que nesse plano de salvação, tendo nós sido redimidos, e então justificados, e então reconciliados, e então santificados, precisamos prosseguir numa experiência de santificação, não por meio da lei, capítulo 7, mas por meio do Espírito, capítulo 8. Aí capítulo 9, 10 e 11 vai falar acerca da salvação do ponto de vista de Deus, da eleição e da predestinação, até que no capítulo 12, tendo ele encerrado todo esse aspecto teórico da salvação, ele começa o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois. Ou seja, diante de tudo que nós vimos acerca da salvação, do capítulo 1 ao capítulo 11, há um rogo a ser feito. Ele diz: olha, rogo-vos que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, do ponto de vista de Paulo, culto não é simplesmente um momento em que nós nos reunimos, entre 2 e 2 horas e meia por semana. Mas o culto racional é o seu apresentar-se a Deus. Rogo-vos que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo, porque você servirá a Deus na vida. Santo e agradável, porque você vai servi-lo de modo a cumprir a vontade de Deus. Não basta que você o sirva do modo como você quer servi-lo. Você tem que servi-lo de modo a agradá-lo. E este é o culto racional. É um culto que passa pela sua mente, pela sua razão, pela sua consciência acerca da verdade. Ou seja, não é possível que nós vivamos uma vida cristã saudável sem desenvolvermos essa faculdade do entendimento acerca da verdade. Ou seja, o crescimento espiritual, ele passa pelo desenvolvimento da sua razão, do seu entendimento das coisas acerca de Deus, da sua consciência, o quanto você consegue discernir as coisas divinas. Interessante que o texto de Paulo, de 1 Coríntios 13, diz que todas as coisas passam, mas 3 coisas permanecem. Ou seja, nessa experiência de crescimento, chegará um dia em que você, tendo alcançado a maturidade, muitas coisas terão passado. Porém, 3 coisas permanecem: é a fé, é a esperança e o amor. E o maior destes 3 é o amor. Ou seja, na medida que você cresce, você vai deixando um tanto de picuinhas para trás, um tanto de coisinhas para trás, que outrora você ficava colhendo, pensando no meio de um tanto de coisa para dar uma importância maior do que ela tinha de fato. E você talvez viva uma vida cristã, ou tenha vivido uma vida cristã baseado nas coisinhas. Por exemplo, eu me lembro que na minha experiência, eu participei de uma congregação, do ministério, em que lá era proibido bater palmas. E era proibido você, ao cantar, movimentar o corpo para o lado assim, ó. E era proibido você marcar o compasso com o pé. Era proibido. Eles diziam que isso ofendia, maculava a adoração a Deus,
que não permite você cantar batendo palma ou mexer um pouquinho para ver o ritmo, né? Bater o pé. Então, me lembro que numa ocasião eu fui cantar uma canção e eu estava tocando violão e eu bati o pé marcando o compasso, mais do que normal, não é? Até por vício, sem você perceber. Pensa num escândalo que houve. Me chamaram no gabinete para tratar de um assunto, por que você bateu o pé quando cantou. Mas imagine que quem vive em função disso, está aquém do rudimento. Aquém do rudimento. Está voltando para o homem das cavernas. Porque ele pensa que Deus é um ser que proíbe você de bater palmas, ou de mexer o corpo, ou de bater o pé no chão. E o que Deus, ou a vontade de Deus, tem a ver com isto? E isso é pensar uma coisa sem nenhum valor e querer dar a isso uma dimensão, né, que na verdade não existe. Se nós olharmos para a experiência de muitos ministérios, mesmo do passado, né, talvez hoje nem tanto, mas com quantas coisas eles perderam seu tempo, gastaram o tempo tão precioso. E nós mesmos também gastamos o nosso tempo precioso com muitas coisas. E há um detalhe, ultimamente tem falado muito disso na internet, e eu tenho visto pessoas gastarem o precioso tempo discutindo, debatendo, perguntando, questionando, com medo de um tal de chip. Já ouviram dizer? Que agora a Dilma assinou um acordo com os Estados Unidos, uma coisa desse tipo, e agora ela está trazendo um chip para o Brasil, que vai ser colocado na mão direita ou na testa. E tem até pastor famoso preocupado com isso, fazendo pregações para advertir os seus membros de que não recebam o tal do chip, porque considera que é o sinal da besta. De fato, é muita besteira. Não, de fato, é o sinal da besta. Mas não é da besta do Apocalipse, não. É porque não está compreendendo. Primeiro, porque a Bíblia não fala de chip. Em nenhum lugar da Bíblia fala de chip. Ou fala de chip. Na minha infância, como não tinha a tecnologia que hoje em dia tem, não tinha nada disso. Não tinha nem um computador na minha época, ou pelo menos no Brasil não tinha, né? Ou se tinha também, era uma coisa, talvez, só dos... né? Na minha infância, quando se falava do sinal da besta, falava-se em termos de carimbo. Porque todo o nosso entendimento era esse carimbo de papel. Então, vai chegar um dia que vai fazer uma fila, todo mundo, e aí a besta ia pegar e ia carimbar 666, um carimbo de tinta. Mas era assim que nós entendíamos, porque não tínhamos como entender diferentemente disso. Aí o tempo foi passando, aí então, quando surgiu o código de barras dos produtos, pensa numa revolução, que as igrejas ficaram preocupadas e fizeram conferências, e fizeram congressos, estudos bíblicos, para advertir aos irmãos que o sinal da besta estava chegando pelos produtos. Aí, olha a lógica, só pode comprar ou vender quem tem o sinal da besta, o código de barras. Por isso que no produto que se compra ou que se vende, tem o selo já lá da besta. Aí o povo ficou eufórico, lá vai, está aqui, daqui. Aí o tempo passou, o povo viu que não deu nada. Jesus não voltou, a besta não se manifestou, e aí o povo foi acostumando, pronto, aí esqueceu o código de barras. Quando surgiu aquele ISO 9000, lembram? Ah, foi outro problema. Olha aí, está vendo? O ISO 9000 é um controle de qualidade. Controle de qualidade. E a besta não vai controlar? Não vai? É de qualidade. Não é outra coisa, não é controlar a venda, não. É a qualidade. Não, mas aí foi um ribuliço muito grande. E agora, então, está chegando a história desse chip. Então, esse chip nada mais é do que o mesmo código de barra, ou seja, o movimento é o mesmo. Pastor, mas a Bíblia fala do chip sim, porque eu já li na Bíblia. Bem, a Bíblia fala sobre a marca da besta. Pastor, e a marca da besta não seria esse chip?
Não, querido, porque esse chip, ele vai, na verdade, nós não temos como fugir do chip, ele vai chegar. Porque o avanço tecnológico está nos tirando, por exemplo, de você ter 5, 6, 7 cédulas de documento na sua carteira, para se reduzir tudo a um chip de informação. Então hoje, por exemplo, você tem uma identidade, não tem? Você tem o seu CPF, você tem a carteira de motorista, você tem a carteira de trabalho, você tem o título de eleitor, você tem o passaporte, você tem a reservista, os homens têm a reservista, carteira profissionalizante. Então, para que esse tanto de documento? De fato, antigamente tinha que ser assim, porque era assim que se podia fazer. Hoje em dia não é mais necessário carregar essa tralha de coisas. O próprio dinheiro físico está desaparecendo. O cartão de crédito não é o dinheiro de plástico? É ou não é? E você hoje em dia deixa lá o seu dinheiro no banco, não carrega mais no bolso para não ser assaltado. Aí você vai lá, aí você passa o cartãozinho, aí sai de uma conta e vai para outra. Nem você passa o dinheiro para o comerciante, nem ele pega no dinheiro fisicamente. Só que foi feita uma transferência de crédito de um para o outro, não é isso? Sim ou não? Isso tende também a desaparecer. Antigamente você ia ao orelhão, tinha que ir com o bolso cheio de ficha telefônica. Aí você colocava uma ficha, aí quando dava 3 minutos, dava um barulhinho. Para te avisar que está caindo, você colocava outra. Aí quem estava na fila, quando via a pessoa cheia de ficha na mão, ia só colocando. Pensa numa raiva que dava. Porque não saía de lá nunca. E tinha poucos orelhões, e a maioria das pessoas não tinha telefone em casa. Era uma pobreza muito grande. Hoje em dia não, todo mundo tem um celular na sua mão. Mas aí você está com medo do chip? Quantos chips você não tem na sua casa? Tem vários. Não no seu corpo, mas tem na sua televisão, tem no seu computador, tem no seu notebook, tem no seu celular, tem em todo lugar. Pastor, mas então eu quero saber acerca, então, desse selo, ou melhor, desse sinal, ou dessa marca da besta. E aí é que está o grande detalhe. Primeiro, porque Deus não lançaria ninguém no lago de fogo, como diz o texto, porque colocou um chip de informações da sua pessoa aqui na sua pele. Imagina só, você vai para o lago de fogo, porque você preferiu trocar os seus documentos todos e o dinheiro físico por um chip de informação. Tem sentido, irmãos? Deus é espírito. Deus é espírito. E Deus não está preocupado se o dinheiro que você usa, ou o meio que você faz para... seja o escambo. Lembra do escambo? Você plantava arroz, o outro plantava feijão, aí você pegava e trocava uma saca de arroz por uma de feijão. Qual é a diferença de você ir lá e comprar com o dinheiro, a nota, a moeda, ou no caso a moeda que seria o próprio produto? Antigamente tinha umas moedas, a primeira moeda do Brasil era do tamanho de uma roda de um trator. Basta você ir lá no Museu do Tesouro Nacional, você vai encontrar lá uma moeda de pedra do tamanho de uma roda de um trator, praticamente. Umas moedas de metal que parecem uma placa de casa, quadrada. É uma moeda. E aí o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando, os homens vão encontrando uns meios mais fáceis, mais práticos, o homem vai evoluindo e vai chegar no chip. Quando chegar o chip, eu quero só olhar para a cara desse pregador, pastor, que diz que não é para receber, como ele vai vender os livros dele. E ele vende muito livro. Ele é dono de uma editora chamada Gospel. Central Gospel, né? Como é que ele vai vender as coisas dele? Como é que ele vai receber a oferta do povo, o dízimo, os pactos, as primícias? Como é que vai ser? Eu vou ficar só de longe, só olhando, para ver até que ponto esse povo vai aguentar. Pastor, mas o senhor não corre o risco de acabar recebendo a marca da besta, achando que você é sabido demais, mais que os outros? Bem, rapidamente, abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Não é estudo escatológico, mas só para que os irmãos descansem. Pastor, e o que isso tem a ver com o crescimento? Com o novo homem, a mente do novo? Muito, tem tudo a ver. Porque aquele que não tem conhecimento da verdade, vive em função dessas coisas. Constrói uma vida cristã baseado em movimentos. Capítulo 13, versículo
18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Veja, a Bíblia fala sobre um suposto selo, uma suposta marca, que será carregada na fronte ou na mão direita, de maneira que é muito claro, esse número é 666. Mas não poderia eventualmente ser um outro número? Por que Deus, na sua sabedoria, na sua economia, Ele escolhe exatamente um homem que será o anticristo, cujo nome, transferido as letras para números, calculados, soma-se 666. Por que não 923? Por que não 147? Por que tem que ser 666? Ora, porque 666 tem um significado dentro da Escritura. Porque Deus não está preocupado que você tenha um chip, ou que tenha um carimbo, ou que tenha o que quer que seja sobre o seu corpo, ou que fosse uma tatuagem. E olha que já houve quem pregasse contra a tatuagem, baseado aqui, ó. Tá vendo? Na mão ou na fronte. Não pode fazer tatuagem. É uma marca. Não pode marcar o corpo. Quem marca o corpo está entregando sua alma para a besta. Já houve quem dissesse isso. Bem, então o número 6 da Escritura é o número de homem. Até o próprio texto diz, é número de homem. Isso porque Deus criou o homem no 6º dia. O número 6 em toda a Escritura vem representar o homem. Cada um dos números da Bíblia tem um significado. Você pegar o número 3, quer dizer o Deus trino. Pegar o número 4, quer dizer a criação. 5 quer dizer a sua responsabilidade. 8 quer dizer ressurreição. Porque Cristo ressuscitou no 8º dia. Ou que seja, o primeiro dia depois de 7, que é o 8º dia. E assim, então, cada número da Escritura tem um significado espiritual. Então, Deus se utiliza desses meios para nos ensinar verdades. O número 6 é o número de homem. Então, nós sabemos que, desde o princípio, o grande engano do maligno foi dizer para o homem que se ele viver sem Deus, separado de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele será como Deus é. Ou seja, o grande desastre da humanidade foi exatamente este ponto. O homem querer se autopromover a mesma condição de Deus. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é comer o fruto da independência, é tornar-se independente, é ignorar a Deus como sendo a fonte e a origem de todas as coisas e como sendo a própria vida que nos mantém vivos. O pecado é essa consciência ou não consciência que o homem desenvolve acerca de si mesmo. Quando o homem, ele pensa acerca de si, que ele é capaz de viver sem Deus e por si mesmo, o homem está em pecado. E é por isso que então, a partir desse pecado, vem todas as consequências do distanciamento de Deus. O pecado é separação de Deus. O pecado é afastamento de Deus. O pecado é quando o homem estabelece no seu coração viver sem Deus. E então ele está nesta condição, então, de se autopromover-se como se ele fosse Deus. Por isso que o número 6 aqui em Apocalipse, ele está repetido 3 vezes. 666. Porque é o homem, 6, elevando-se à condição de Deus, que é o número 3. 6, 6, 6. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o homem da iniquidade, que é o filho da perdição, que é o anticristo, que é a besta, ele se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo não somente se opõe a Cristo, como o anticristo se faz Deus a si mesmo. Quantas pessoas ou quantos colocam Deus de lado, relativizam a pessoa de Deus, se faz Deus a si mesmo. 666, portanto, fala de um coração que assume para si
esse viver sem Deus como se você fosse Deus. Em outras palavras, ou numa só palavra, isso se chama antropocentrismo. O homem colocado no centro de todas as coisas. Pastor, mas vai ser colocado na mão direita ou na testa? É porque na testa é como você desenvolve esse entendimento, como você assume na sua consciência o ser assim, o viver sem Deus, ou mesmo dizendo crer nele, fazer dele o teu servo, colocá-lo a teu serviço, fazer de Deus o seu mordomo. E na mão direita, na destra, é porque como você pensa, é assim que você age, é assim que você procede, é assim que você vive. Então, a marca da besta nada tem a ver nem com carimbo, nem com o código de barras, nem com ISO 9000, e muito menos com esse tal de chip. Porque tudo isso são coisas meramente materiais, não dizem respeito à sua alma, não dizem respeito à sua fé, não dizem respeito a Deus, não compromete a verdade de Deus em absolutamente nada. Agora, entra para a corrente do antropocentrismo, comece a desenvolver essa ideia, e começa a proceder como tal, e você já estará recebendo a marca da besta. De maneira que, enquanto tem muitos hoje em dia, com medo do chip, pregando contra o chip, porque não querem aceitar a besta, já estão de mãos dadas com ela há muito tempo, porque adotaram e receberam e estão procedendo de acordo com o espírito do anticristo. O que é o anticristo? Está todo mundo querendo saber quem é o anticristo. Simples, o anticristo é você, na sua carne, caída. Porque o anticristo nada mais é do que a corporificação e a materialização do homem caído na sua plenitude. Assim como nós estamos buscando a plenitude do novo homem, que é Cristo, toda a humanidade caída também está sendo moldada à plenitude do velho homem caído, que se manifestará na pessoa do anticristo. De um lado nós temos Deus, de outro Satanás. Ao lado de Deus, revelando Deus, demonstrando a natureza de Deus, nós temos a corporificação do Filho, que é o Cristo de Deus. E do lado do maligno, manifestando a sua natureza, os seus propósitos, temos a corporificação dessa natureza caída no anticristo. Deus e o diabo, o Cristo e o anticristo. Toda a humanidade, cada pessoa individualmente, ou caminha em direção a este homem ou aquele outro, ou ao velho homem ou ao novo homem. São duas plenitudes, são dois lados, são dois reinos que se opõem um ao outro. De maneira que a marca da besta quer dizer, você está sendo marcado, está sendo moldado segundo quem, afinal? Porque Deus também tem o seu selo. E o selo de Deus não é um chip. Porque deveria ser também um chip divino. Vem um anjo, né? Com uma seringa na mão, para chipar todo mundo. Não deveria ser? Mas, pastor, então, qual que é o selo do Espírito Santo? Ou melhor, qual que é o selo de Deus? É o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando você creu em Jesus Cristo. E olha que crer em Jesus Cristo não é simplesmente nascer num país cristão, numa família cristã, numa igreja cristã, e vivendo aquela vidinha de crentinho. Nada disso. Crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, é quando você entende no seu coração, pela pregação da palavra, que você é um ser humano criado, que você é uma mera criatura, e que sendo você criatura, não somente a criatura, mas uma criatura caída, é pecadora, cujas obras ofendem a Deus, e que você sozinho não tem nenhum outro destino senão a morte eterna. Aí você olha para Cristo e vê nele a única salvação, a única solução, porque Ele é Deus, porque Ele é a vida, porque Ele é o Salvador, porque Ele te redime, porque Ele te perdoa. E então nós não temos alternativa senão dizer: eu preciso
de Jesus. Receber o evangelho é declarar a sua insuficiência. E é dizer: Senhor, eu não posso viver sem ti. Porque quando Deus decidiu salvar o homem, ele enviou o seu filho. O filho, portanto, é Deus buscando o homem, não para que o homem faça qualquer coisa para Deus, como se Deus precisasse de algo. Deus de nada precisa. Ele envia o seu filho graciosamente, pela graça, pela bondade, pela misericórdia, para que o homem simplesmente reconheça: eu não posso ser 666. Eu preciso ser uma mera criatura que compreende, que entende a minha finitude, a minha impotência, a minha incapacidade, que os meus caminhos são tortos, que só me leva para a morte eterna, e que eu preciso de Jesus. Isso é crer em Cristo. Isto é crer no Evangelho. E se você crê no Evangelho, não em qualquer Evangelho, porque tem o Evangelho antropocêntrico também, que é um falso evangelho, um pseudo-evangelho, um evangelho que diz que você é a coisa mais importante que existe no mundo. É tão importante e tão valioso que Deus morreu por você, porque não podia viver sem você. Está tudo invertido. É você que não pode viver sem Ele. É você que não pode, sou eu que não posso. Agora, Deus, Ele é fonte, origem de todas as coisas. Mas Ele é tão gracioso que mesmo olhando para um ser tão finito como nós, Ele nos salva. Então esse evangelho antropocêntrico, não. Mas quantos creem no verdadeiro evangelho estão sendo selados a cada dia com esse selo do Espírito Santo, que é o selo da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz que o Espírito Santo é o selo de garantia de que você entrará na vida eterna, ao passo que a marca da besta, o selo da besta, é a marca que identifica aqueles que perecerão eternamente. Se o selo de Deus é o Espírito Santo como garantia de vida eterna, o selo da besta é garantia de morte eterna. Porque uma coisa é você reconhecer a sua insuficiência e inclinar-se diante de Cristo. Outra coisa é você assumir-se como suficiente em si mesmo. O homem, 6, como se fosse Deus, 666, 1, 2, 3, o Deus trino, o homem fazendo-se Deus a si mesmo, de acordo com a própria definição de Paulo, que o homem da iniquidade se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, que é a mentira de Satanás lá no Éden, que distorceu o sentido dizendo: se comerdes essa árvore, sereis semelhantes a Deus. Lembra disso? E o homem comeu. Não sabia o homem que tornar-se-ia ele como Deus, no sentido de conhecedor do bem e do mal. Mas essa informação o maligno não deu. Diz apenas: você será como Deus é. Se eu vou ser como Deus, se eu posso ser como Deus, por que eu seria servo de Deus? Se você pode ser patrão, por que você vai ser empregado? Não é verdade? Só é empregado quem não conseguiu ser patrão. Simples. Agora, se tiver uma chance, você deixa de ser empregado e vai ser patrão. É assim ou não é? O ser humano. Então, só que nós, mediante o Evangelho, temos a mente de Cristo. Nós somos criaturas, nós somos filhos, nós somos servos. E Ele nos deu a graça de sermos amigos dEle. Então não tenha medo do chip não, tá bom? Tenha não. Quando o chip vier, receba. Mas nunca receba a marca da besta. Nunca desenvolva a consciência de viver sem Deus e não proceda como tal. E você estará no caminho da verdade. Há um outro detalhe, e talvez essa seria a correção que eu disse que faria. Quero esclarecer que não é correção quanto ao conteúdo, é quanto à aplicação, porque tem diferença entre conteúdo e aplicação. Eu ministrei em 2006
3 mensagens, uma série de 3 mensagens, intituladas O Natal. O Natal pagão, o Natal comercial e o Natal bíblico. Quem já assistiu a essas mensagens? Muito bem. A correção que eu quero fazer é exatamente na questão do Natal pagão. O Natal comercial, não tem nada que se falar dele, além do que já foi dito. Existe uma festividade chamada Natal, de 25 de dezembro, que é puramente comercial. Então você vai às lojas, está lá aquelas músicas, aquelas luzes, tudo para empolgar, para deixar você, né, mais aquele espírito natalino, né? Aí você quer comprar presente para o fulano, para o beltrano, e o pior que tem que comprar, senão o povo fica triste. Eu não compro presente para ninguém. Eu não compro presente para ninguém, né? Posso até comprar, mas não porque é Natal, né? E aí as pessoas vendem muito, as lojas vendem muito, e é no período que você ganha o 13º salário, aí você fica mais poderoso para gastar. Aí você gasta, viaja quando dá o mês de fevereiro para março, aí você vai ver o que você fez. Aí você vai ver o que você fez. Aí começa, porque Deus não me abençoa, porque a igreja não me ajuda, porque ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Você está vivendo como não pode. Então, para com isso. O Natal comercial, na verdade, é uma grande estratégia humana, mercantilista, para pegar teu dinheiro e ponto final. Mais nada do que isso. O Natal cristão, do modo como foi colocado na mensagem, é simples. Se você quer um Natal cristão, mas eu quero um Natal, é tão bom Natal. Qual o pecado do Natal? Não, então você olha para o Natal cristão, ou seja, para o nascimento de Cristo, e extraia do nascimento de Cristo, da ocasião, da circunstância, todos os princípios de lá, e você terá um Natal cristão. Singeleza, pobreza, humildade, o ser rejeitado, adorar o Messias, mais nada do que isso. Quando ele nasceu, foi tudo isso, humildade, ele estava numa manjedoura, não tinha aquelas mesas cheias de comida, de bebida, de nada daquilo. Tudo isso é invenção dos homens, não é? Então, se você faz questão de um Natal cristão, simples, extraia das Escrituras esses princípios, e você terá, faça na sua casa, leva um boi para sua casa, uma vaca, um cavalo, coloca na sua sala, enche de palha, tira o sofazão, não tem aquele sofazão na sua casa, bem gostoso de sentar? Tira ele, traz os cachorros, os gatos, os bichos dentro de casa, fica lá, ajoelhado, dia 25 de dezembro, lá no meio dos boi. É o Natal cristão. Você estará imitando, pelo menos, aproximando-se do nascimento de Jesus, que foi desse modo, com simplicidade, com humildade, e nada mais. Pastor, e o Natal pagão? Bem, é este ponto que eu gostaria de fazer uma correção. Eu ministrei uma palavra muito verdadeira, por sinal, até porque todas as informações ali apresentadas são verdadeiras, né? De que há um Natal pagão, existe um Natal pagão. Isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje, que é a mente de Cristo. Porque antes mesmo de Jesus nascer, já havia em Babilônia, na Síria, no Egito, a prática do Natal, do nascimento do Deus Sol. Aí tem toda uma construção ideológica, religiosa, e de idolatria e de paganismo desse Natal da antiguidade. É um fato. Então, toda aquela mensagem, no seu conteúdo, está perfeita e está exata e é verdadeira. Agora, quanto à aplicação, é que há uma correção para o nosso crescimento. Porque uma vez que se traz agora aquele Natal pagão, para os dias de hoje, pleno século XXI, no Brasil, e nós usamos então aquilo para dizer que o Natal é perverso e é maligno, talvez nós incorremos num erro. E se nós mantivermos essa mentalidade, nós estaremos impedindo o nosso crescimento. Por quê? Porque a adoração, atenção, Deus proíbe adorar a outros deuses, perfeito? Adoração é coisa muito séria. E o que foi trazido é que se nós trouxermos toda aquela parafernália pagã para os dias de hoje, como árvore de Natal, Papai Noel, presente, o que quer que seja, um amigo oculto, um peru assado, qualquer coisa nesse sentido, nós estaríamos incorrendo no risco de estabelecer o paganismo em nossas vidas.
Por isso que a mensagem foi feita com muita propriedade, para que nós afastemos do nosso coração essa prática de Natal, que é uma tradição, um costume no nosso país. Mas veja, a questão da adoração é uma questão muito séria, e eu preciso que os irmãos entendam exatamente o que eu vou dizer, para que os irmãos possam considerar isso à luz da palavra de Deus. A adoração, ela acontece na base de dois fundamentos. Para que haja adoração, tem que haver primeiramente conhecimento. Você conhece, você que é adorador de Deus, do eterno, você conhece a Deus? Você adora a Deus por qual motivo? Você minimamente tem que conhecer que Ele é eterno, que Ele é único, que Ele é bom. Por que você não adora Satanás? Ora, porque ele não é Deus, porque ele não é único, porque ele não é bom, porque ele não é criador, porque ele não é a vida. Então, a adoração, ela começa com o conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não pode adorar a Deus. E a sua adoração, se você adorar aquele que você não conhece, não será verdadeira adoração. A adoração verdadeira, ela parte do conhecimento. Ah, pastor, então eu estou bem, porque eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, então eu posso adorá-lo. Mas aí vem um segundo ponto. Não basta que você o conheça. O segundo princípio da adoração é o reconhecimento. Porque você pode saber que Deus é bom, mas pode não reconhecer na sua existência, na sua vida. Você pode saber que Ele é a vida, mas pode não reconhecê-lo como tal. Você pode não entregar a Ele aquilo que lhe é devido, porque a adoração é entregar aquilo que é dele. E você então, quando usurpa algo de Deus, você rouba-lhe a adoração. Então, adorar a Deus é conhecer a Deus e é então reconhecer. Então, quando você adora a Deus mediante uma canção, por exemplo, devemos adorar a Deus 24 horas. Quando você acorda de manhã cedo, você abre a sua janela e você vê aquele sol maravilhoso, e você reconhece que é Deus que faz aquilo, que o sol só pode estar ali naquele momento para te aquecer, para iluminar, porque Deus foi quem proveu isso para você naquele dia. Aí você sabe que é Deus e você diz muito obrigado, Senhor. Aí quando você diz muito obrigado, você está reconhecendo. Você está entregando a Ele a glória que lhe é devida. Quando você então sai de casa e você olha e vê aquelas árvores bonitas passando, a árvore tão bela, tão maravilhosa, e o nosso oxigênio passa pelas plantas, não passa? Não é o processo de fotossíntese, e você fala, ai que maravilha essas árvores, como Deus é bom, eu posso respirar, porque Deus faz tudo isso. Você está adorando. Quando você vai almoçar, que você olha para o seu prato, que você vê arroz, feijão, carne, mandioca, né? Costela, berinjela, que você chuchu com feito refogado com jiló. Chuchu com jiló é uma delícia. É uma delícia. Foi Deus que fez. Gente, que delícia. E você então fala assim, mas como Deus é bom. Você contemplar Deus nessa multiforme manifestação de vida, as múltiplas formas de vida e de beleza e de alimento e de vitaminas e de nutrientes, tudo vem de Deus. Quando você vai dormir, aí seus olhos fecham, aí os cílios, olha, gruda uma pálpebra na outra, para você poder descansar. Que maravilha, que maravilha. Isso é de Deus. Aí você está reconhecendo isso. Isso é adoração. Você só pode adorar se você conhecer e você reconhecer. Agora, se você sabe tudo isso e você não reconhece, porque você acha que aquele arroz e feijão está na sua mesa é fruto do seu trabalho, você é maldito. Porque maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, ou que faz da carne mortal o seu braço. Mas se você reconhece, você adora. Então a adoração
está vinculada ao conhecimento e ao reconhecimento. Não há adoração a ninguém sem conhecimento e reconhecimento. Você pode até adorar um ídolo, mas dentro dos princípios daquela adoração, que é um erro, que é um pecado, você tem que ter o conhecimento daquilo. Você tem que ter, ainda que seja um pseudo conhecimento, um falso conhecimento da verdade, mas você tem que conferir verdade àquilo que você faz. Se você não confere verdade àquilo, como é que você pode adorar se você não confere verdade? Quem se prostra diante de uma imagem de escultura, não confere verdade àquilo que ele está fazendo ou não? Ou seja, ele tem que ter uma consciência daquilo, ainda que seja uma consciência falsa, equivocada, mas ele tem que conferir conhecimento, verdade, e ele tem que fazê-lo em reconhecimento àquele conhecimento que ele tem. Do contrário, não é adoração. Do contrário, não é adoração. Adoração é uma questão de coração e de mente, não é uma questão de corpo exterior, não é gesto. Não pense em você que você chega num local de reuniões como este, antes do culto começar, e você então ajoelha para orar, e você está fazendo grandes coisas, que não está fazendo nada demais. Porque você pode ajoelhar como um gesto de orgulho espiritual. Eu oro quando chego na casa de Deus. Como se porventura que fosse a casa de Deus. Isso aqui é um galpão emprestado. Né? Então, a pessoa ajoelha. Tem gente que gosta de mostrar as marcas do joelho de oração. Pura tolice. Agora, se aquele gesto de ajoelhar-se estiver em consonância com o seu coração, amém. Amém. Mas o que deve se inclinar diante do Eterno é o coração. E nada mais. Se o seu coração não se curvar diante de Deus, você não está de fato reverenciando, nem está de fato orando. Muito menos adorando. A adoração, portanto, passa pelo conhecimento e pelo reconhecimento. Sim, e o Natal pagão? Bem, quando você chega na casa dos seus familiares hoje em dia, essa é a época de final de ano, e chega lá, eles colocaram uma árvore de Natal lá no canto, não colocaram? E aí, colocaram as luzinhas, tal, tá feliz. Aí, vamos fazer uma ceia, final de ano, chamam todo mundo, a família. Aí, compra um garrafão de vinho. Aí, o crente fica emburrado do lado porque comprou um garrafão de vinho, mas tudo bem. Aí, o que acontece? A pergunta que eu faço é: aqueles elementos ali colocados, eles são pagãos? Há uma consciência de paganismo? Há uma adoração sendo prestada? Não. Há uma tradição que ao longo do tempo foi se esvaziando do seu significado. A árvore de Natal, hoje, quando colocada na sua casa, não possui a mesma conotação que possuía no tempo de Nirode. Lá, quando faziam lá os pinheiros, eles estavam de fato, conscientemente, em conhecimento e reconhecimento às divindades pagãs, fazendo um culto pagão. Com o tempo, essas coisas vão passando na tradição e vão se esvaziando de significados. Para os irmãos entenderem claramente o que eu estou dizendo, eu vou trazer aqui 2 ou 3 palavras para os irmãos entenderem exatamente o que eu estou dizendo. As palavras, vamos tomar uma palavra escrita, seja ela qual for. Ela é um signo. Uma palavra é um signo. Um signo tem 2 lados. Tem um significante e tem um significado. Então, quando você olha, por exemplo, para uma palavra escrita, né, está ali, ó, realidade, escrito no quadro. Então, ali, para quem não sabe ler, verá apenas o significante. Para quem sabe ler, ao olhar o significante, logo vai conceber o significado. Não é assim? Uma palavra tem significante e significado. Alguém aqui já chamou alguém de safado na vida? Seu safado. Quem já chamou aqui alguém de safado? Melhor, quem nunca chamou ninguém de safado? Fulano é safado. Ou fulano... Aí quem ouve assim, primeiro, a palavra safado tem 3 significados. Esse, quando você fala assim, fulano é safado, você está com raiva.
Ah, porque o fulano, aquele safado fez isso. Esse significado não é o que a palavra de fato significa. Isso aqui é apenas xingar a pessoa. Você não quer dizer exatamente de uma pessoa, aí vem um significado, ou um outro significado que nós temos da palavra safado. Pregação esquisita a minha, né? Não é esquisita a minha pregação? É estranha, a pregação é estranha. Pastor de um povo falando de safado. Existe um safado, aquela pessoa que, no que tange ao sexo, é a pessoa que fica buscando nos outros as coisas e quer fazer, e fica com safadeza desse tipo. Não tem esse tipo? Não tem. Mas tem um safado que não vale nada. É um safado, não vale nada, mais nada, não passa disso. Perfeito? Tá. Mas quando essa palavra foi criada, nas suas origens, interessante. Eu quero usar esse exemplo para demonstrar como que os símbolos, eles, com o tempo, vão se esvaziando do seu significado e vêm no futuro a representar outra coisa que não a primeira. E quando, portanto, eu falo aqui safado, jamais estou reconstruindo aquela ideia antiga. Perfeito? Entenderam ou não? Não? Enfim, havia uma poetisa grega chamada Safos. Safos é o nome de uma poetisa. Chega em casa, coloca no Google lá, Safos. Aí vai aparecer lá na Wikipédia, primeira paginazinha, vai explicar uma poetisa grega chamada Safos. Sabe onde é que ela morava? Numa cidade chamada Lésbias. Lésbias. Ué, uma cidade grega. Portanto, a palavra safado vem de uma na antiguidade. Veio da palavra safos e lésbias. Portanto, essa palavra, na antiguidade, se relacionava à prática de lesbianismo. Isso é lá atrás, quando nasceu, do nome de uma pessoa, do nome de uma cidade, que juntando os dois nomes saiu safado. Entendeu? Aí eu pergunto, quando você hoje fala essa palavra, você está reconstruindo toda essa ideia? Então, aquele símbolo esvaziou-se do seu significado original e assumiu outro significado. Quando alguém fala isso, portanto, não está xingando ninguém disso, mas está falando uma outra coisa. Uma outra palavra interessante, o Vladimir, né? Ele vai lá na casa do pastor Fernando almoçar. Falei, vai fazer um almoço para vocês lá. Vai. Aí aquele almoço gostoso e tal. Aí o Vladimir entra na casa dele, do pastor Fernando, com a irmã Eliane, esposa dele. A irmã Eliane é artista, né? Artista plástica. Plástica. A irmã Eliane é artista plástica, e de fato é. E aí, como toda artista plástica, fica observando a decoração, não fica? Uma coisa, um quadro que ele fez, porque faz parte da formação dela, está dentro dela direto. Aí ela fala assim, mas Fernanda, mas que bacana a sua ornamentação. Algum pecado nisso? Que bacana. Ora, mas se você reconstruir a palavra bacana, você vai chegar em Baco. Baco é um deus grego, melhor, um deus romano, que tem o seu correspondente no grego, que é o Dionísio, que é o deus do vinho, que é o deus da orgia, da bacanagem, de onde vai vir a palavra sacanagem. Hein? Os irmãos percebem que uma palavra vai se esvaziando de significado? Se a palavra, enquanto símbolo, se esvazia, e chega aqui, bacana, isso é uma coisa, mas que legal, né? E aí, isso é para não pegar outras palavras, né? Que são os neologismos inventados pelo purismo. O que é o neologismo inventado pelo purismo? É que como o crente ou a pessoa de muito pudor, de muita moral, não pode falar palavrão, fala assim, poxa vida! Na verdade, você queria dizer outra coisa. E como você quer falar aquela palavra, não porque você quer, mas é o vício, é a tradição, é o costume, é a linguagem, aí você fala, poxa. Entenderam? Você falou palavrão? Quase.
Mas essas coisas não têm nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Porque as palavras, os símbolos, assumem outros significados. Pastor, o que isso tem a ver com o Natal? Lógico, é que quando você chega lá, que tem aquelas luzinhas lá, você colocou as luzinhas, são luzinhas. Eu não vou colocar isso na minha casa, que isso não me enche os olhos. Mas quem colocou as luzinhas, pastor, colocar as luzinhas, o que tem? Nada. São luzinhas vermelhas, amarelas. Não, isso é Nirod. Isso é o diabo, é o Satanás. Então, quanto à aplicação da mensagem, faço esta correção. Disse inicialmente, não faço apologia, não é que os irmãos façam o Natal, mas que os irmãos não vivam em função dessas coisas. E vamos buscar a fé, a esperança e o amor, levando em conta que o maior deles é o amor. Então não deixe de ir na casa do seu parente, que tão carinhosamente te convidou para comer um pernil, porque, pernil, final de ano é pernil. Faz também, faz o que você quiser. Lá em casa eu faço costela com mandioca, eu faço carne moída com batatinha, com chuchu, eu gosto. Natal, pastor? Faço miojo. Eu acho uma delícia miojo. De galinha caipira. De legumes, não. Nem de carne. Se quiser me convidar. E não quebra ovo dentro também, não, que fica fedendo. Eu não gosto, não. Eu frito o ovo separado, se quiser. Entenderam? Então faz qualquer coisa que quiser. Mas você vai, o seu parente lá, coitado, pegou o 13º salário dele, tadinho, bichinho. Não devia fazer isso. 13º é para gastar com outras coisas. Mas não, gasta tudinho com a festa. Aí o pessoal tudo come, suja a casa e vai embora. Aí nem dinheiro, nem nada, acabou tudo. Mas o bichinho, tadinho, ele fez. Aí te chamou. Olha que coisa. Aí você não vai, porque o diabo está lá, porque Nirod está lá. Porque o Papai Noel, um demônio, está lá. Aí você fica colhendo essas coisinhas que com o tempo se esvaziou de significado e deixou de fora o amor. Poderia ir lá dar um abraço na pessoa e falar assim, aproveita o momento e prega o evangelho. Que bom que você se lembrou de Jesus Cristo, né? Que maravilha. E que bom que não somente Jesus nasceu no tempo, mas Ele pode nascer no nosso coração a cada dia. Se você simplesmente permitir que Ele nasça em você, crendo no seu nome. Pronto. Ele vai ficar feliz. Aí você olha para aquela árvore, aquele capim verde, deixa para lá aquele capim. Entenderam? Então assim, quando você vai crescendo, vai desenvolvendo a mente de Cristo, que você vai avançando, você vai percebendo que muitas coisas vão ficando para trás. Coisas que outrora ganhavam uma dimensão muito grande, agora não significa mais nada para você, isso não importa para você. Pastor, então já sei, vamos colocar uma árvore bem aqui. Não! Não vai colocar árvore aqui nenhuma, porque nós não usamos nada disso. Perfeito? Não usamos nada que nos distraia a atenção. Nosso ministério é assim. Só isso, mais nada. Não vamos colocar nada que venha para distrair um pessoal dançando, não. Não tem significado nenhum, então aquilo que não significa nada, nada significa. Perfeito? Então deixe essas coisas que não significam nada na casa ou no uso daqueles que pensam que significa alguma coisa. Mas como nós sabemos que nada significa, por que não vamos colocar algo que não significa nada? Perfeito? Mas não vamos nos ofender com a consciência alheia que não sabe dessas coisas. Inclusive, o Natal, com essas parafernálias que estamos aqui dizendo, passa por 3 estágios. O estágio pagão, quando o povo lá tinha tal consciência. Quando ele migra aqueles elementos para a igreja católica, que trouxe os elementos, ali havia uma consciência oculta, porque quem trouxe os utensílios de lá para cá, trouxe conscientemente, mas escondeu essa essência da igreja que aceitou em nome do cristianismo, em nome do Cristo. Mas que depois de lá para cá, e já se vão 1.600 anos que isso aconteceu,
já não significa mais nada para ninguém. Nunca ouvi dizer de alguém que fizesse alguma coisa relacionada com o Natal, dizendo, não, hoje é o dia do nascimento de Jesus. Hoje é o dia. Já viram isso? O pessoal quer comer, quer beber vinho e quer ouvir essas coisas e dançar e mais nada. Então, essa correção visa o nosso avanço. Amém, queridos? Se alguém, porventura, quiser conversar comigo depois, pode conversar. Pastor, não concordo. Não tem problema de você concordar ou não. O mais importante é a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Que tal nós empreendermos todos os nossos esforços contra o Natal para amar as pessoas agora? Que tal? Que tal você não mais julgar? Que tal não mais condenar? Que tal, se você não faz uso, eu não faço uso dessas coisas, mas você ignorar a ignorância alheia, não fazer disso um empecilho, não fazer disso a sua vida cristã. O que é a vida cristã? A vida cristã é você ficar com raiva do Natal, é você ficar com raiva. Não, vida cristã é a fé, é a esperança e é o amor. Se fugir dessas três coisas, ou se for além dessas três coisas, tem algo errado. É lógico que na vida cristã, às vezes excede essas três coisas. Mas a Bíblia diz que quando você tem mais coisas do que a fé, a esperança e o amor, é porque você ainda está no estágio da infância. Porque quando vem a maturidade, as coisas da infância passam e permanecem só essas três coisas. Mais nada. Pastor, é porque aqui tem a fé, tem a esperança, tem o amor e tem outras coisas. É porque quando você crescer, restará ou restarão apenas a fé, a esperança e o amor. E mesmo quando você chegar diante de um muçulmano, desses que explode, ou daqueles que não explodem, porque tem os que não explodem, não tem? Os que explodem são os radicais, né? São aqueles fundamentalistas, tal. Mas tem uns que não explodem. Na verdade, a religião islã, o muçulmano, pelo menos do que se ouve dizer, não tem relação direta com essas coisas. Mas deixa isso para lá. Mas quando você chegar diante de um muçulmano, de um espírita, porque às vezes é maior o número de espíritos de muçulmanos que a gente se relaciona, né? Não é isso? Não use a sua fé para se afastar dessas pessoas. Mas assim não, pastor. Aí você foi longe. Não usar a fé, mas aí você vai. É porque só restam três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior dos três, maior do que a fé, maior que a esperança, é o amor. Então, se em nome da fé você separa, divide, expulsa, xinga, fica com raiva, fica irado, não significa barganhar a sua fé. Ou melhor, não é relativizar a sua fé. Você vai manter a sua fé em Cristo e não vai crer nos erros que se pregam. Mas é que você não pode se afastar das pessoas por causa da fé. A fé não afasta, se ela estiver com a esperança e com o amor. Tira o amor e você não somente afastará, mas vai explodir as pessoas também em nome da sua fé. Amém, pessoal?